Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos em estúdio a nossa residente Diana, bem-vinda. Obrigada. Olá. E o Rui, bem-vindo. Muito obrigado. Feliz Dia do Pai a todos os pais que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook e a quem apenas nos ouve nos 98.7. Hoje recebemos a Diana para falar de um tema muito especial, que é esta emancipação, posso dizer assim, não é? Sim. Do pai, do papel do pai. E o Rui vem cá também dar o seu testemunho e eu acho que encorajar os outros pais a fazerem-se valer do seu papel. É isso, não é, Rui? Sim. Darmos aqui um exemplo pela positiva. É isso, Diana? Certo. Não é fácil, há muitos pais que não aceitam, não querem mostrar Certo. muito esse papel. Mas Não aqui, é fácil, ainda temos que quebrar aqui alguns estereótipos, não é? Que isto é um bocadinho o nosso tema. Por isso é que eu acho muito relevante este tema, sim. Sim. Pronto, eu antes de nós iniciarmos e falarmos, que é isso que nos trouxe aqui, dos benefícios para o desenvolvimento infantil da presença ativa do pai, não é? Quando nós dizemos uma presença ativa, é algo que implica o participarmos, nos desenvolvermos de verdade. Ou uma parentalidade mais consciente, não é? Isso, e partilhada, não é? Porque Isso. sabemos que este papel foi evoluindo historicamente, já vamos falar sobre isso. Queria só deixar aqui uma chega para quem nos está a ver e ouvir e sensibilizar para aqueles pais que não estão presentes, ou por vicissitudes da vida, não é? Ou mesmo por morte. E às vezes as nossas crianças, atendendo aqui ao universo da parentalidade, acabam por sofrer. Em consultório às vezes eu tenho isto muito presente para trabalhar, e aqui os profissionais, os adultos que envolvem as crianças têm que estar sensíveis, estarem atentos a estas emoções mais difíceis, não empurrarem as crianças para estes festivos, não é? E para estas questões das prendas e afins, se isto é uma situação mais delicada, e também sensibilizar para encontrarmos aqui alternativas, ou seja, quem faz este papel na vida da criança, quem são os adultos significativos, falar aqui um bocadinho do amor e da segurança que outras figuras também podem dar nesta ausência. Por isso tenham atenção às nossas crianças e adolescentes que não têm o pai presente ou que já o perderam, não é, fisicamente, e isto é importante também para o início deste programa. Posto isto, o papel da mulher foi mudando ao longo dos tempos, não é? E, na verdade, a Diana vai introduzir o tema desta forma, certo, Diana? Fala-nos um bocadinho daquilo que foi acontecendo e que justifica, não é, esta presença do pai. Força. Certo. Antes de mais, também quero mandar um beijinho para o meu pai, não é? Isso, para o meu também. Rui. Chaga, o meu também. Sintam-se todos beijados e E obrigada. agora para o pai mais recente, que está aqui na minha barriga, não é? Certo. Um Como é que se beijinho chama o pai? Tiago. Ok. Tiago. Pronto, Hugo, um beijinho. Todos os pais beijados É e isso. um feliz dia do feliz pai. dia. É Boa. isso. E sobretudo sintam-se amados e façam que as crianças se sintam amadas, que isso é Certo. muito, muito importante. E que vocês fazem parte e são importantes, não é? É isso. Força. Isso. Eu achei muito pertinente trazer este tema, Bárbara, porque eu, como tenho o Baby Spa, os pais estão ou devem estar muito presentes. O que é que eu sinto? Eu sinto que quando abri o Baby Spa, os pais não vinham... Tem quanto tempo, Diana? 4 anos. Certo. Os pais, quem vinha mais ao Baby Spa, ou era a madrinha, ou a avó, ou a tia a acompanhar a mãe e a bebê. E agora não. Eu sinto mesmo que os pais dizem, não, Diana, vamos marcar uma data em que o pai consiga ir. Eu sinto mesmo a diferença do casal. E então, aquilo
não é? Começou nos nossos antepassados dos pais serem os provedores financeiros, não é? Certo. Eu acho que isso já deixou muito de existir. Por exemplo, o estereótipo de o pai, a mãe é que muda a fralda, a mãe é que dá banho. Isso são coisas de senhoras, não é? Isso são coisas de senhoras, eu acho que isso... Não são, pois já- não, Rui? Não. Nós temos o caso em casa, né? Porque eu tento ser o mais presente possível nessas tarefas. Certo. O dar banho ainda não falhei nenhum, por exemplo. Ai, Que bom. boa. É isso, é isso. A Joana é uma mulher cheia de sorte, não é? Eu acho que a Alice também, não é? Que é a vossa bebê. Na fralda, pronto, durante o meu horário de trabalho, obviamente que não estou presente, Certo. mas à noite, quando calha, sou eu que troco. Na questão do banho, acho que é gratificante dar banho à nossa filha, ou seja, estando, no nosso caso, e acho que não há problema nenhum em dizer isto, nós estamos os três a tomar banho. Certo. Porque, ou seja, nós tentámos na primeira fase dar banho à Alice na banheira, mas depois esquecemos essa ideia e tomámos os 3 banhos, os 3 ao mesmo tempo. Certo. E acho que tem corrido muito bem, mesmo para a nossa filha, acho que vai perdendo aquele medo da água, que no início acho que o tinha, e está a correr muito bem. Ela tem lá, não é? No contacto com a água, as figuras de maior segurança dela, por isso é que facilita o vosso trabalho. Certo? E é Não, um, tem corrido muito bem. ambiente intrauterino que faz lembrar. Certo. Parabéns por isso, Rui, e obrigada pela tua partilha. Por isso não são tarefas de mulher, não é? Não, olha, e sabes, eu queria falar, já que estamos no início, eu queria falar muito sobre as crenças culturais, que tudo se usa na parentalidade também, não só na parentalidade, mas também na parentalidade. Ouvimos muitas vezes essas frases, é a mãe que troca a fralda, é a mãe que tem o peito, portanto o bebê só vai querer a mãe porque a mãe é que cheira a leite. E isso é muito crenças culturais, porque nós também no antepassado ouvimos isso, da nossa mãe, da nossa avó. E era assim que acontecia, não é? Nós tínhamos a parte masculina muito ausente da residência, não é? Durante o dia, às vezes durante dias, e era não é? A mãe que acabava por ter estes cuidados, não é? Certo, mas também nesses tempos as mães ficavam em casa. Certo, é isso. Agora só temos direito a uns meses. Verdade. E eu queria muito alertar para isso. O que é que nos leva a acreditar nessa crença? Se isso é uma crença ou se isso é uma verdade. Certo. Portanto, para quem nos está a ouvir, muitas das vezes nós crescemos a ouvir isso, mas depois temos que pensar se isso faz sentido para nós e se isso, que fonte é que de verdade é que temos para acreditar naquilo. Certo. E eu acho importante nós nos debruçarmos sobre isso. Porque eu e a Diana, na verdade, trazemos aqui o testemunho do Rui, não é? De muitos pais que eu contacto em consultório e tu no Baby Spa, que felizmente estamos a trilhar esse caminho, mas o que nós estamos a partilhar não é a nossa opinião, não é? É o que as investigações científicas acabam por nos trazer, e não é assim tão recentemente, porque tu falas já há 4 anos atrás, e a verdade é que eu sei que tivemos um boom muito grande mesmo desta sensibilização e literacia, mas estas investigações não são de há 4 anos atrás, não é? Não. São investigações fidedignas, com grande robustez na evidência da importância do papel do pai e da forma como as rotinas são reorganizadas. Por isso é um bocadinho por aí. O que é que mudou, não é? É isso. E eu pergunto sempre, ainda ontem tive um workshop e acabei dizendo, Bárbara, mas... E porque um pai estava a dar opinião e disse, mas que pai queres ser tu? Certo. Tu queres ser um pai por aquilo que te dizem ou queres ser um pai por ti? Que pai que tu queres ser? Que educação é que queres passar ao teu filho? Porque nós mesmo, eu grávida e as pessoas grávidas dizem assim, não, meu filho nunca vai fazer birras. Está aqui o Rui a ouvir e se calhar já disse isso. E as crianças nem fazem, as crianças têm birras, ok? O meu filho, que é diferente. Aos 6 meses, está a dormir no quarto dele, sozinho. Não, todos dissemos isso. Mas isso não é uma parentalidade consciente. Nós temos que seguir os nossos instintos e temos que fazer por amor. Diana, e temos que perceber aquilo que nós achamos, não é? Que são os tais achómetros, é uma coisa. Aquilo que depois é, mesmo aquilo que é evidência científica, depois nós temos que acabar por envolver isso na nossa dinâmica familiar, não é? Porque cada criança é única, cada família tem efetivamente as suas regras e os seus limites, e é um bocadinho por aí, sim.
Então o que é que mudou? Eu acho que os pais estão muito mais participativos, não é? E os estudos mostram-nos isto. Que Também. os pais querem estar mais presentes, querem participar Certo. desde a gravidez, desde a gestação até o pós-parto e durante o crescimento dos filhos. Isso vê-se pelas ecografias, ultrassons, querem participar. Certo. Antigamente os pais não entravam nas consultas, não é? Porque sabiam que a mãe se ia despir, que ficavam lá fora. Não, hoje em dia o pai quer entrar, pergunta, Certo. e eu acho que isso faz parte da sociedade moderna. Aliás, nós, enquanto mães, eu quero muito que o meu companheiro Certo. entre comigo e veja o meu bebê. Eu acho que Sim. nos traz segurança, traz-nos... liberta E aqui na um bocadinho verdade da é nós- hormona da oxitocina, não é? Sim, e é nós partilharmos este processo, porque não faz sentido, não é? Nós não estamos grávidas sozinhas e isto é um projeto a dois, não é? Pronto, e mudou muito isto, não é? O pai passou a ser o protagonista. Isso. E legitimamente, depois temos aqui algumas barreiras, não é? Podemos passar já para aqui, para estas limitações, que o Rui provavelmente ainda sentiu na pele, porque nós estamos neste mundo de transformação, não é? Mas o que é que serão aqui os principais limites? Temos aqui as crenças, não é? Aquilo que é a nossa herança histórica sobre as coisas. Diz, Diana. Olha, Estou a avançar rápido demais. Não, o Rui até pode dar a sua opinião. Se calhar antes de dizermos, sim. Rui, o que é que tu achaste que foi mais difícil, não é? Isso. De te afirmares e de assumires o teu papel, não para ti, mas tendo em conta que não Mesmo estás antes sozinho de com a ser- Joana, não é? Mesmo antes de ser pai, tu sentes que houve ali alguma barreira, porque é o que eu sinto dos pais. Algo que, por exemplo, pressão, se alguém te pressionou para alguma coisa, se antes da tua filha nascer disseste, alguém te disse, não, mas tu olha, que a tua vida vai mudar, tu tens mesmo que estar bem, os teus horários, sentiste pressionado? Que diferenças é que sentiste? É assim, toda a gente, obviamente que muita gente disse isso, Pois. tudo vai mudar E muda, é um facto. e tudo muda, exatamente. Mas eu acho que tanto eu como a Joana tínhamos bem presentes na nossa cabeça o que queríamos e era aquele momento que queríamos. Voltámos já à parentalidade consciente, é isto mesmo. E E ao depois, prepararmos juntos, não é? certo. E depois tudo aconteceu naturalmente. Nós, obviamente, tentámos ser pais, graças a Deus fomos pais muito rapidamente e tudo se desenvolveu rapidamente e voltando atrás ao que estavas a dizer há pouco, eu também tentei ser o mais presente possível nas ecografias. E é um momento único, não é? Se estar presente numa ecografia. Eu, quando ouvi o coração da minha filha pela primeira vez, senti-me mal. Eu estava mesmo a sentir-me mal. Emocionamos-nos, não é? E eu não sabia o que é que estava a passar, mas eu estava mesmo a sentir um clamor. Foi ali um pico de hormona. Estava mais nervoso eu do que a Joana. Certo. Nós temos assim alguma facilidade em colocar máscaras e afins. Se calhar foi mais isso. Olha, deixa-me partilhar, porque eu acho que isto é o testemunho do Rui, mas também foi do meu Tiago. Quando ele ouviu o coração, ele disse, doutora, está tudo bem, estava a bater muito rápido, como que É diz, incrível. vai-lhe acontecer alguma coisa. Que é tudo, Pais. não é? Não, agora na questão que estávamos a comentar de ser de como é que o pai quer ser, é ser um pai presente. Eu graças a Deus tenho o exemplo do meu pai, que do que eu me lembro foi um pai presente em todas as atividades que tive, à sua maneira, não é? E eu tenho a minha maneira de pensar, obviamente influenciada pela dele, mas quero ser um pai presente e apoiar, como estavam a dizer, amar a minha filha da maneira como ela for. Certo, e aqui é a Alice ter o privilégio, não é, de também de ter nos seus cuidados e na sua educação e na transmissão de valores, que é disto que nós estamos a falar, Certo. porque se até então esta responsabilidade era muito incutida à mulher e àquilo que era o seu papel, não é? Agora não faz sentido e nós vamos falar já mais à frente o impacto positivo que tem deixar, porque o contributo que cada um dá, tendo em conta as suas características, complementa-se e é muito, muito importante.
Força. Eu trouxe um estudo para responder aqui um bocadinho sobre isto, não é? Trago sempre um estudo científico. Não é a tua opinião, pois não? Não, é isso mesmo, não é a minha opinião, é um estudo científico que me trago sempre. E o que é que nos então, diz esse estudo, Olha, foi Diana? um estudo feito pela Universidade do Porto, pela autora Ana Ferreira, e é de 2014, portanto é um estudo recente, onde participaram 28 homens e o tempo de gestação das companheiras, das mulheres, era igual ou superior a 36 semanas, ou seja, maioritariamente 38 semanas no final da gestação. Ok. E os resultados obtidos no presente estudo sugerem que o pai pretende envolver-se na gravidez, participando nos preparativos, nas ecografias, nas consultas médicas e até nas aulas de preparação para o parto. Ou seja, isto não existia antes. As aulas de preparação para o parto até são recentes, não tem um janinho. Sim. Porém, a sociedade em geral, desde os profissionais de saúde à mulher grávida e seus familiares, pressionam este envolvimento, não dando o tempo e espaço necessários para a integração de todas as implicações inerentes à transição para a parentalidade. Ou seja, apesar desse desejo por parte dos homens, os mesmos sentem-se pressionados pela sociedade, não tendo tempo e espaço necessários para assimilar a transição para a parentalidade. Assim, a oportunidade de escolha deverá ser intencionalmente apoiada pelos profissionais que contactam com os futuros pais, disponibilizando-se para ouvir as preocupações, dúvidas, medos e expectativas dos futuros pais. Até porque nós aqui temos esta mudança de paradigma e depois aqui isto é o 8 e o 80. Se há uns anos vocês eram completamente despromovidos deste papel, agora vocês têm que saber tudo porque de repente... e a verdade é que nós só nos tornamos alguma coisa depois de sermos e de praticarmos, ou seja, nós só somos pais depois efetivamente de lidar com os nossos filhotes, não é? Por isso ninguém sabe. Sentiste esta pressão ou sentiste que alguém te tentou pôr de parte porque isso não era coisas para ti? Não, eu até fui incentivado a ir ao curso de preparação para o parto e acho que é um curso interessante, mas... ou seja, não é tão parentório assim, não é? Ou seja, só depois de nascer é que uma pessoa sabe certo. o que é ou o que não é. Mas acho que é importante, não fui posto de parte, até aprendi coisas que se calhar nem são afetas a mim, não é? Mas que se calhar era importante para tu poderes apoiar a Joana, sim, certo? e para perceber também o que é que a mãe passa na amamentação, por Certo. exemplo. É uma coisa que a mim não me diz respeito, ou eu não vou ter Não vais referência sentir. nenhuma, mas fica a perceber o que é que a mãe passa com isso. Mas lá está, só depois de nascer é que nós sabemos. Sim, e esta envolvência, normalmente nos cursos nós vamos em casal, não é? Mas curiosamente no ano em que o Santiago nasceu e nós fizemos o curso, percebia-se nitidamente quem estava envolvido e quem não estava, porque tínhamos já alguns pais meio que distantes, não é? Naquela envolvência, ou seja, às vezes as barreiras também são internas, somos nós próprios que não estamos a conseguir desligar o chip nesse sentido, até vamos, porque vamos já acompanhar, mas depois ouvi lá o que é que disse ou o que a enfermeira trabalhou, não é? Sabes que no meu início, lá estava a voltar a isso, lá no início do Baby Spa, nós no final fazemos uma massagem, que é feita, eu faço na boneca, faz no bebê, não é? No Sim. filho, só eventualmente tiver muitas cólicas eu é que faço no bebê para ajudar. Sim. Mas eu pergunto sempre, quem quer fazer, a mãe ou o pai? Instintivamente é a mãe. Eu no início dizia assim, não, vamos fazer, e o pai, mas eu não consigo, deixa essas coisas para a mãe. Pois. Eu agora já não pressiono. Lá está. Certo. E isso também é importante, Eu não é, pressiono. Diana? Mas eu sinto que essas coisas ainda são um bocadinho da mãe. Eu Sim. tento que o pai participe e já se nota uma grande diferença, mas eu sinto que empurram esses cuidados primários, sinto que empurram para a mãe. Sim, e Portanto, são situações desafiantes. Quando nós estamos a falar de cólica e assim, é tudo que é normal do desenvolvimento infantil e da imaturidade, não é? E disso a Diana sabe falar melhor que eu, da imaturidade do intestino, dos bebés e assim, mas são situações que são, de certa forma, tensas, não é? O nós começarmos a ter naturalmente os pais envolvidos não só tira aqui alguma carga à mulher, que é disso que nós estamos a falar, porque a carga emocional depois é outra, não é? Como é o que eu digo, existem benefícios mútuos tanto para o pai
Mesmo esta questão das ecografias, reparemos, nós vamos os dois à ecografia, não é? É tão importante para a mãe perceber que está tudo bem como para o pai, não é? Qual é que é a diferença? Mesmo este não acompanhar, por exemplo, eu fui só uma vez às urgências e eu entrei sozinha. Estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde. Entrei sozinha para uma urgência. Curiosamente, a primeira vez que eu ouvi o Coração de Santiago, o Hugo não estava comigo. Pronto. E eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Porque depois, durante todo o processo, ele teve, e até na hora do parto e tudo mais. Aqui, porque já não foi no Sistema Nacional de Saúde, não é? Mas mesmo o barrarem, não é? A entrada, nós estamos a gerar o ser que é um projeto de ambos. Não faz sentido nenhum existir aqui, isto aconteceu comigo, não me contaram. E eu fiquei muito desapontada nesse dia por isso, porque ainda não tínhamos chegado a essa fase, era uma gravidez muito recente, e a primeira vez que eu ouvi o Coração de Santiago, o Hugo não estava. Pronto, isto aqui é um bom exemplo, quando eu estava a falar nas barreiras, em todo o caminho que nós ainda temos que trilhar nesta humanização e neste envolvimento dos pais, não é? Não faz sentido. Certo, e eu posso agora falar um bocadinho sobre aquilo que nós podemos fazer para nos tornarmos ou o que o pai pode fazer para conseguir criar um vínculo mais forte com o bebê. Porque Bora isto lá. começa desde a gestação, digo sempre que é desde a gestação. Não é? Quando nós preparamos, ou seja, quais são as intenções da nossa família, Certo. como é que nós queremos ser enquanto pais, é antes de termos a sorte de ser rápido a concepção, não é? Sim. Antes disso ainda. Mas sim, bora lá. Sim, olha, durante a gestação nós podemos acompanhar, não é? Fazer os ultrassons, a ecografia e falar para o bebê. É importante para a mãe, porque liberta a hormona da ocitocina, Certo. e é importante para o pai, porque não é? A partir das 28 semanas o bebê vai ouvir o que ele está a dizer, não é? Certo. Os bebês ouvem como se estivessem dentro de uma água, não é? Quando mergulhamos e ouvimos assim aquele do fundo, os bebês Certo. ouvem, não é? Está comprovado que ouvem assim. Portanto, falar com eles, acompanhar a mãe, porque a mãe, quanto mais hormonas de amor transmitir para o bebê, melhor. Portanto, a mãe quer o pai por perto. E mesmo o reconhecimento da voz masculina quando nascem, não é? Este o acalmar, pronto, não vou falar dessa parte, vais falar tu, força. Certo. Não, estás ótima. Sim, faz todo o sentido. Aliás, na minha perspectiva não faz sentido de outra forma. Nós vivemos foi muitos anos em que a mulher acabou por sozinha trabalhar muito estas questões de falar com o bebê, de tentar aqui criar algum vínculo. As emoções eram vistas como, não é? Os pais serem muito emotivos eram vistos como uma fraqueza, não é? E agora não, a emoção não é fraqueza, não é sinal de fraqueza. Todas as emoções são certas, dizemos isto aqui vezes sem conta, não é? E nada tem a ver com fraqueza, tem a ver efetivamente com o desenvolvimento normal e saudável das pessoas. Certo, então Ok. isto antes do nascimento. No pós-parto, o que é que nós podemos fazer? Ajudar a mãe. Eu, nas minhas consultas de sono, que sinto muito num pós-parto, quando me dizem não estou a conseguir dormir, eu sofro muito de cólicas ou sofro de refluxo esofágico, pronto. O que é que acontece? Eu sinto que quando eu pergunto, e a mãe como é que se sente, eu sinto que ela não consegue voltar à rotina dela. Então, o que eu digo sempre aos pais é que ajudem a mãe a voltar à rotina, a fazer algo que ela goste. Como, por exemplo, se ela gostava de treinar, ir treinar, se ela gostava de dar uma caminhada, ir dar uma caminhada, se ela gostava de ir ao cabeleireiro, fazer algo. Primeiro apoiarem-se, não é, em todas estas tarefas que são extra e que não faziam parte do nosso dia-a-dia, que são 1000. Aliás, nós esquecemos de nós ali pelo meio, efetivamente, porque temos que fazer 1000 coisas, não é? E quando nos lembramos, se calhar devia de ir tomar um duche, não é? É isso, então, o papel do pai aqui é muito importante Certo. nesse sentido, ajudar a mulher a voltar à rotina normal, ou a tentar, Certo. obviamente que não vai ser uma rotina normal, mas a tentar, ou seja, a criar ali um É o horário. novo normal, não é? A criar um horário que a mãe consiga sair um bocadinho do bebê. Certo. E isto é importante. Porque é que nós agora, porque é que o teu discurso vai no centrar o apoio na mulher? Porque nós temos muitas transformações hormonais que impactam muito a nossa saúde psicológica também, para além do impacto do nosso físico, e quando eu falo físico não é só no visível, é tudo aquilo que é interno, e nós precisamos de muito apoio nessa fase. O pai também,
também, nesta questão da privação de sono e do ver sofrer e desorientar também causa sofrimento, nós precisamos deste apoio efetivamente porque todas estas transformações podem demorar algumas semanas e meses e esse apoio é importante. A vossa bebé tem 4 meses, certo, Sim. Rui? A fase inicial é muito complexa, certo? Certo. Desabafa connosco. Respira Deu aquele fundo. meio sorriso, não foi? Assim, se calhar a fase inicial é o primeiro mês, que é mais impactante, porque a fase inicial ainda está a acontecer, são só 4 meses, não é? Sim. Mas o primeiro mês. Foi o habituar de uma rotina que nós tínhamos em casa, que queríamos continuar a ter e Certo. de um momento para o outro percebemos que nunca mais a iríamos ter. E depois é como se fosse um trabalho de equipa em que tentámos fazer as coisas mais ou menos a meias, ou seja, mais a mãe do que eu, é verdade, porque é amamentação pura, não há meio de forma. Ela faz amamentação exclusiva. Sim. Certo? Ou seja, fica sempre um bocado sobrecarregada nesse ponto e eu tento dar o apoio que consigo dar. Certo. Agora não dá para descrever o que Mesmo toda esta envolvência, e vocês ainda estão muito mergulhados nisso, não é? Porque ainda é muito recente, mas mesmo estas questões do casal e tudo, aquilo que tu falaste da vossa rotina, isto é tudo muito duro, não é? De adaptar e de encontrar aquele novo normal que a Diana estava a falar. É difícil conseguirmos, ok, então como é que nós nos vamos organizar e sentir felicidade agora, não é? Porque eu falo por mim, para nós homens, ou para mim, é difícil perceber a questão hormonal da Joana, neste caso. Sim. Ou seja, eu não sei ou seja, se ela está num dia bom ou mau, percebe? E uma pessoa chega, ou seja, nós estamos em casa e tentamos fazer o melhor. Mesmo estas oscilações do humor, não é? Que acontecem com muita regularidade. Sim. Certo, ou seja, essa parte não é fácil, é verdade. Mas esta honestidade de dizer eu não estou nesse lugar e eu não consigo perceber, ajuda muito também neste diálogo, percebes, Rui? É mesmo muito importante. Sim, agora, também pronto, faz parte do meu caráter ou da minha personalidade, tentar entender, mesmo não entendendo, tentar entender o processo, não é? Respiras fundo, não é? A Joana tem sorte. Sim. A Joana tem sorte. Porque isto aqui tem a ver também com o estado da relação quando nós passamos para esta parte da parentalidade, não é? Porque nós não estamos a comprar uma mobília nova lá para casa. Sim. Nem uma guerra, não é? Foi aquilo que nós quisemos, foi aquilo que nós escolhemos. Certo. Temos que fazer tudo para dar certo. Não é? Porque um bebê não salva relações, pois não. Porque aquilo fica tão complicado. Boa, Bárbara. Aquilo fica tão complicado que é impossível salvar, não é? Não, muito difícil. E depois todos os dias são diferentes. Certo. Por muito que nós queiramos deitar a nossa filha todos os dias às 9 da noite. Há dias que não vai dar às 9, tem que ser às 9h30. E é essa meia hora, ou menos para uma nossa filha, essa meia hora. Há noites que faz toda a diferença, porque ela já não tem um sono contínuo, já acorda constantemente. Vocês já estão mais cansados? Por exemplo, exatamente. Ou seja, nós temos essa dificuldade que é a Joana deita-se com a Alice a amamentar e eu não. Ou seja, eu quando era a nossa rotina anterior era famar e estarmos juntos nesse horário, agora não estou com ninguém. Ou seja, eu estou, mas elas estão a dormir e eu estou. Sim. E eu tento distrair. Olha, posso dar uma dica? Podes. Posso dar uma dica que tenho dado essa dica, mas isto é uma opção, não estou a dizer que tenho uma que sugestão. fazer, é uma sugestão. Sim. A amamentação exclusiva também pode passar por aleitamento materno. Que são coisas diferentes e iguais. Certo. A amamentação exclusiva é só o peitinho da mãe e o aleitamento a mãe pode extrair o e leite. dar ao pai para dar de biberão. Ou seja, pode incluir o pai, não estou a dizer sempre nem nunca, mas eu acho que isso também é prazeroso tanto para a mãe como para o pai. E isso não deixa de ser uma amamentação exclusiva. Não deixa de ser uma amamentação exclusiva. Certo. É um aleitamento materno. É a mãe tira um bocadinho e dá ao pai. Sim, mas isso nós fazemos. Isso boa. nós fazemos.
tem calhado à noite isso não acontecer. Vocês não estão a ver, mas a Joana Joana está está aqui em cá, estúdio. não é? Está a fazer mímica para a Diana, para orientar. Oh, Rui, e também havia outra coisa que eu fazia sempre com o Hugo quando ele estava em casa. Nós fizemos a licença um bocado de pernas para o ar, porque quem trabalha por conta própria é assim um bocadinho mais difícil. Fizemos ao contrário, e então ele esteve muito presente. Há aquela parte em que o bebê acaba de mamar e vai arrotar, ou vai, não é? Tipo, nunca fazia isso. Ok, era a parte em que eu descansava os braços, eu esticava-me, pronto. Boa. Também é uma forma de interação que acontecia sempre. Outra dica durante a noite, vou aproveitar, não é? Já que estou aqui, outra dica durante a noite era nós íamos trocando na cama. Imagina, o Santiago, eu ficava do lado de Santiago no início da noite. O Santiago acordava para mamar, o Hugo põe o Santiago a rotar e trocávamos. E aí do outro lado eu já conseguia descansar. Ou seja, mesmo nos primeiros meses, também só foram 5, por a desinformação, já falámos aqui sobre isto, não é? Em que eu amamentei, o Hugo participou sempre, percebes? Porque a parte do arrotar também é aquela parte chata em que tu tens que levantar o bebê, aconchegar, não sei o quê, eu já não fazia isso, e durante a noite também trocávamos nesse sentido e um ficava mais desperto numa mamada e outro noutra. Força, Rui. No nosso caso acontece, já não tem acontecido tão regular agora, nesta fase, e eu dar o biberão ao Miss, também porque temos uma filha que sabe o que é uma mama e sabe o que é um biberão. Claro, obviamente. Não há cá confusão de bicos. Que é confusão de bicos? E nós à tarde até podemos arriscar não é forçar, mas tentar dar o biberão, mas à noite não arriscamos porque temos um pouco Querem de receio. regulá-la, não é? Isso, E temos acolhê-la. um pouco de receio Sim. que ela fique irritada e depois desregula o sono. Certo. Sim. Se é bom para a mãe e se é bom para a Alice, está tudo bem. Certo. E no caso dessa divisão de tarefas mais à noite, eu tenho a sorte da minha filha, ou se calhar foi o fazermos isso constantemente, a minha filha adormece muito facilmente no meu peito. Pronto. E é isso que nós fazemos todas as noites. Porque tu a habituaste, não é? Sim, provavelmente. E tem acontecido, ou seja, quando ela está irritada, vem para o meu peito e adormece muito facilmente. E não na cama ou não com a mãe, ou às vezes nem quer mama, e vem para o meu peito e acaba por adormecer. E sinto-me bem eu, obviamente, porque é prazeroso. Claro a nossa sim. filha dormir no nosso peito, Claro. acaba por adormecer eu. Sim, sim, e isto aqui é um exemplo, não é? É o exemplo mais nítido do que é nós beneficiarmos desta parentalidade e desta vivência ou não. Tu podias descartar isso, não é? Nunca ias perceber que emoções tu sentias, a forma como tu relaxavas e o bem que a Alice te fazia se não tivesses feito isto com ela. Como é que um bebê se regula junto de um adulto que não conhece lado nenhum? Isso não existe. Isso não existe, não é? Principalmente nestes primeiros tempos de vida. Por isso, parabéns também por isso, Rui. Certo. Pronto, e estas são muitas dicas que nós podemos fazer e depois também podemos, durante o desenvolvimento, durante o crescimento deles. Certo. Nós temos aqui algumas questões para fazer ao Rui, mas antes, pronto, os estudos científicos e estes estudos, como eu disse, já têm vários anos, não é? Apontam aqui algumas evidências de que as crianças ao longo do desenvolvimento acabam por beneficiar, não é? Temos aqui as questões emocionais, nós percebemos que em estudos com dimensões ainda grandes, que os quadros depressivos, estas questões da regulação emocional e mesmo da ansiedade têm menor expressão em crianças em que os pais têm envolvimento e estão ativos. Esta questão mesmo do papel do género, desta transmissão dos valores, até porque a relação com o pai, mesmo nas brincadeiras, e a Joana vai constatar isso, e acontece naturalmente com os pais, são mais desafiantes e isso causa aqui alguma perspicácia para os miúdos e também apoia neste desenvolvimento cognitivo, ou seja, melhores resultados académicos quando o pai está presente, ok? Isto mais uma vez não é a minha opinião, é mesmo verdade. Claro, se não temos um pai ou se o pai eventualmente faleceu, existem aqui outras figuras que vão compensar, mas quando temos uma parentalidade em que estes dois papéis estão presentes, estes miúdos têm um desenvolvimento muito mais saudável e muito mais promissor. E eu toquei aqui só em algumas questões e a saúde mental diz-me muito, e nós percebemos, e eu percebo muitas vezes em consultório, que quando estas coisas acontecem, que também podem acontecer quando os pais estão presentes, obviamente,
na maioria das vezes, efetivamente não há este envolvimento, que pode ser aqui promissor, ou seja, não só faz bem a nós próprios, como o Rui disse há pouco, não é? Os benefícios que tu tens quando a Alice adormece no teu peito, como vocês estão aqui a promover um desenvolvimento mais saudável aos vossos miúdos, isso é incrível, não é? Certo. E deixa-me só acrescentar, Bárbara, que obviamente que bebés que as mães amamentam é um bocadinho mais difícil os pais conseguirem estar presentes nesse momento. Certo. Mas pós isso mas podem estar na mesma presente nesse momento. Certo, mas estão a continuar naquele momento que eu acho que é muito mãe e filha. Acho Certo. mesmo, e acho excelente. Sim. Eu acho que o pós é muito importante, porque o bebé não precisa de adormecer à mama. Certo. Estamos a falar da Alice. A Alice tem 4 meses e é mais que certo adormecer a mamar e tudo bem com isso, nem sequer tem autonomia de sono. Certo. Nem é para criar autonomia de sono. Mas em bebés mais crescidos é importante que ela pode dar leite à mãe, na mesma, não quer que seja de biberão. Se for de biberão, o pai pode dar. Depois o pai pode ir lavar os dentes com ele. O pai Certo. pode fazer o ritual com ele, que é ler a história, cantar uma música, deixá-lo escolher a história, Certo. levar para o quarto, deitar. Pode fazer uma massagem nas costas da mãe, pode pôr uma mantinha à meia da noite, pode conversar quando nós amamentamos durante a noite e estamos quase a cair para cima do bebê. E eu lembro-me que eu estava morto de sono e conversava comigo, era assim, fala comigo que eu vou adormecer. Ok? É muito fácil nos envolvermos, basta querer, certo, É isso. Rui? Certo. Isso, Ou seja, quando não nos envolvemos é porque não queremos. Que é um bocadinho isso, não é? É muito isso, e eu deixo aqui essa mensagem. É muito fácil um pai querer envolver-se. Sim. Muito, muito fácil. Aliás, criar um ritual, uma rotina Certo. em que seja pai e filho é extremamente fácil, desde que o façam desde o início. Sim, sim, e desde da idade da Alice Certo. e menos. Sim, Certo, sim. certo. Porque aqui depois nós temos estas questões da parentalidade e das rotinas que surgem mais à frente, mesmo com a idade escolar, não é? Quem é que adormece, quem lê a história. Quem leva à escola? E muitas vezes há resistência de fazer com o pai, ou seja o banho, seja a leitura da história, seja o adormecer, mas essa resistência advém disto, não é? De privarmos, ou o pai próprio se desresponsabiliza dessa tarefa, ou depois também temos a mulher, e nós também queremos sensibilizar aqui as mãezonas, não é? Para tirarem os seus bebés um bocadinho da sua asa no bom sentido e perceberem que não são seus, não é? Aliás, as crianças são do mundo, não é? Mas sensibilizar para permitirem. E os pais que nos estão a ouvir, façam valer esse seu vosso direito. Se tiver aqui há muita resistência do outro lado, digam, não, mas eu quero. Não é? Não, eu coloco para arrotar, está tudo bem. Não é? Que é um bocadinho isso. Concordas, Rui? Sim, acontece muitas vezes connosco. Ou seja, o trocar a fralda, deixa estar que eu troco. E a Alice está no colo da Joana, ou seja, Certo. nem está perto de mim. E eu levanto-me, vou buscar a minha Certo. filha que troca a fralda. E é isso, basta querer estarmos envolvidos. E nesse caso, falando por mim, eu sempre quis e continuo a querer estar envolvido em tudo. E pronto, a minha maior questão até é a questão da amamentação. Ou seja, que eu às vezes sinto que não consigo fazer nada porque Claro. é a mãe, não é? Aí já não consigo. Certo, Tens que encarar a amamentação como uma gestação intrauterina. Também Sim. não tinhas útero e correu tudo bem, não é? Que é um bocadinho isso, é verdade. É, tu olhares para esta parte, é mesmo exclusiva da mulher, não faz parte da tua condição física e está tudo bem. Aceitar. Não é? É isso. Depois também temos o baby wearing que o pai pode fazer, que é importante, o pele Que é com incrível pele. também, não O é? baby wearing, que é, para quem não sabe, é uma espécie da mochila, o canguru, Certo. não é? A mochila canguru que os pais podem usar, podem dar um passeio, podem dar uma caminhada, ou até mesmo dentro de casa. Devem. O pai quer arrumar uma roupa, quer ir ver o carro, quer fazer qualquer coisa. Coloca o bebê no marsúpio Certo. e vai dar a sua volta. Certo. E ao mesmo tempo está ali, o bebê está com o batimento cardíaco do pai, Está sente o embalado, cheiro, está não é? a embalar. Portanto, o baby wearing é E é muito este bom. reconhecimento, esta conexão, este vínculo que nós vamos criando desde o início. Depois o banho, eu sou muito fã do pai dar o banho pele Certo. com pele no chuveiro. Não tenham medo de lavar a cara à vossa filha, porque a água é excelente, eles estão mais que habituados Certo. com o líquido amniótico também, não é? Portanto,
baby wearing, o pele com pele, o banho, tudo isso que as mães fazem, os pais podem fazer de igual forma e que é igual. Certo. É igual, mesmo igual. Aliás, é muito bom para o pai, tem que experimentar. Sim. Não é, Rui? Afinal, tudo isto que acabaste de dizer, nós fazemos. Sim. O marsúpio, acho que comigo só aconteceu uma vez, Mas é bom. mas sim. O banho. Nós O banho acontece várias vezes. escolhemos o Rui, efetivamente, porque ele é um pai especial. Aliás, ele não é um pai especial, ele é pai. Ele é pai! Que é essa a questão, não é? Ele é pai. Então, preparámos aqui algumas questões para nos ajudar a concretizar algumas ideias. Se calhar algumas tu já nos respondeste, provavelmente, não é? Na nossa conversa. Se calhar vou dar primeiro a palavra à Diana. Fazes as tuas questões e depois faço eu. Pode ser? Entretanto, eu vou-vos interrompendo. Certo. Tenho uma questão que pode servir para mim, pode ser para o meu companheiro que está a ouvir. Não é? O que dirias aos pais que vão ser pais pela primeira vez? Que conselho... Tendo em conta o que estivemos a falar até Certo, aqui, certo, até certo, agora, certo. não é? Na tua experiência só, como pai. Que só tem 4 meses. Estou a brincar. Mas já teve 9. lá dentro. Pois. E antes? Conselho, assim, o que é que tu dirias para serem Para serem participativos, para serem presentes? exato, para serem presentes, para quererem ser pais, ou quererem fazer parte de uma nova vida. Certo. Que marca as situações, estando a falar de pessoas ou de casais que querem mesmo ser pais, não é? Certo. Mas isso é uma boa pergunta. Se nós não quisermos, devemos ser. Não, mas há casos que nós ouvimos que acontece, não é? E nem tudo corre bem, ou já começa a correr Não mal há desde escolha, o início. não é? Exatamente. Quando têm um bebê, dizem, nasceu uma nova mãe e nasceu um novo É Rui. verdade, é. Nasceu Sim, um novo Rui. Sim, Que remédio. em tudo. Sim, isso é verdade. Sentes que a tua forma de estar na vida mudou? Há pouco estávamos a falar da rotina da mãe, e eu ainda não encontrei a minha rotina. Certo. Se pensarmos, isso é muito importante. Não, porque Claro, é impactante para ambos, não é? desde que a Alice nasceu, faz 4 meses, agora este mês, e eu ainda não fiz nada além de trabalhar casa-trabalho, ou seja, não consegui. Certo. Pode ser também, ainda não consegui arranjar motivação. Não te conseguiste reorganizar, isso faz parte, não é? Isso, ou seja, o trabalho e Isto é um testemunho verdadeiro, é mesmo vir bom. para cá ainda não consegui. Há pais que devem estar a passar o mesmo. Ainda não consegui, ou seja, Tu tinhas já alguma atividade, Rui, de Sim, lazer ou de físico, exercício físico? Podes partilhar connosco? o que é que eu fazia? Sim. Eu fazia muitas coisas. Então conta lá as muitas coisas que deixaste de fazer. Não, eu fazia ou seja, era o ser ativo, seja correr na rua, seja ir ao ginásio, Ok. era o que eu fazia. Durante o primeiro mês da Alice, quando já estava em casa, eu tentei, quer dizer, que é o primeiro mês de licença, e eu Certo. fui ao ginásio, depois de começar a trabalhar. Não. É não, difícil conciliar, são 3 coisas agora, não é? Eu acho que é gestão de tempo, eu sei, Sim. eu entendo, mas não consegui, se calhar é motivação, falta de motivação, se calhar é tudo menos culpa da minha filha. Atenção, certo. ou da nova Sim. vida que eu tenho. Sim. Mas a verdade é esta, ainda não consegui entrar numa rotina em que me dê tempo. Mas se calhar porque o tempo que tu tens queres dedicá-lo à tua filha, não é? Também, se calhar, pronto, também tem a questão do meu trabalho que não é fácil a nível de horários. Sim. E depois, quando acaba o trabalho, eu sei que tenho, ou seja, devo ter a responsabilidade em casa de Sim, ir ajudar. isto também é importante nós partilharmos. Nós estamos a falar numa nova realidade, num novo normal e termos que ser sensíveis e que cada família e cada pessoa tem o seu tempo para se voltar a reorganizar. E 4 meses não são suficientes, não é? Para ti pode parecer muito, não é? São 4 meses, até porque tudo é muito intenso, mas é mais que normal que as coisas ainda não estejam nem para lá de organizadas nesse sentido. Mas é o que é. Sim, o que é, a autoconsciência é importante porque já tens em ti aquilo que tu gostavas de conseguir conciliar e fazer, isso é o mais importante. E sei que consigo, de Certo. uma maneira ou de outra eu consigo, mas é o que tem que ser. Sim. E,
por mim. Ok, mais. Os conselhos aos pais. Sim! Nós acabamos... que eu- mulheres, sim, divagar. e não acabámos O que é que por- tu gostavas de por- dizer? por- Para serem participativos, Sejam não é? presentes, sejam, Isso. que já que quiseram ser pais, como eu quis, sejam presentes, amem os vossos filhos, o Certo. que acho que é o mais importante. E depois tudo se desenrola Tudo se faz facilmente. com amor. Porque ter um filho, não é? Ou seja, conceber um filho não é sinónimo de assumir esse papel depois como pai, não é? Certo? Não. E isto Ok. é muita nova definição de Sim. ser pai. É assumir um papel ativo, Isso. tanto na gestação como no crescimento Sempre. do bebê. Certo. Isto estava uma boa conclusão, mas não é para concluir, não é? Certo. Mas é mesmo isto, a nova definição de ser pai, não é visto como um provedor só, não é Certo. financeiro, não é só monetariamente. Já não como faz era sentido financeiramente. nenhum, Não, certo. o pai é presente, faz tudo o que uma mãe faz. E aliás, nós temos aqui muitos homens que que tiveram esta parentalidade e foram educados dessa forma e que são excelentes pais, não é? Nós conseguimos depois atualizarmos e perceber aquilo que tu disseste, não é? O olhar para nós e perceber, agora já não faz sentido, esta Mas, por exemplo, ausência. no caso dos meus pais, Bárbara, eu lembro-me que eu nasci, nós somos três filhas, Sim. e eu nasci e a minha mãe teve que deixar de trabalhar para vir para casa. Não foi o pai que disse Certo. vou deixar de trabalhar para vir para casa. E isto agora acontece, Isso, como tu deste sim, o exemplo, sim. não é? O Hugo é que ficou em casa. ficou em sim. casa. Eu fiquei 1 mês e meio. Isso antes era impensável. Certo, Isso não sim. acontecia. Sim. Portanto, Nem eu acho existia que- sequer este enquadramento, não é, legal para nós fazermos isso. Ok, boa. Avançando, porque assim temos 10 minutos. A sério? A sério. Pronto. Mais uma pergunta. Não, podes fazer a tua pergunta, deixa-me Posso? ver. A minha pergunta é, a primeira é muito Não, engraçada. já falámos todas, podes perguntar. É? Já falámos, Pronto. sim. Para além de apoiar nas rotinas da tua Alice, o que é que tu sentes que fazes, ou se já existe um ritual vosso? Meu e da minha filha. Sim. Existe Ou que agora gostes de fazer, não é? Sim. agora um novo que é ter uma conversa com a minha filha e Temos ali a Joana toda babada ao lado, vocês já que não estão. Muito bom. e a minha filha apenas se ri quando me vê. O que é que tu conversas com a tua filha? Pá, de muita coisa, imagina. Não é sobre política, Não, estamos não, mal. nada. Ok. A última vez foi no dia que ela foi tomar as vacinas e eu perguntei-lhe como é que tinham sido as vacinas e ela ria-se e o que é que o médico te disse e ela chorava, o que fazia, queria chorar, fazia. Sim. Estou a fazer queixas ao meu pai, não é? Ou seja, Exato. e é um momento só vosso, é isso, Rui? Sim, ou seja, está toda a gente a ver, né? Sim. Mas sim, o que eu sinto mais, ou tenho sentido mais de gratificante é o chegar a casa, olhar para a minha filha e a minha filha olhar para mim e rir-se. Certo. Chegou o pai. É, o, Conhecimento do é, meu é pai. tipo Sim. isso. Sim. Ou seja, obviamente não há palavras, Sim. ela não diz nada, mas o facto dela me ver e se Certo. rir, E a comunicação não é só verbal, por isso está tudo certo. mas é isso. Agora, ritual. Tenho o ritual do sono, sim, o adormecer. Sim, tu no já meu tinhas dado peito. como exemplo, O certo? adormecer, isso sim, tem-se tornado um ritual porque tem sido constante. Boa. E eu adormeço na cadeira com ela e depois acordo, vou para. Isso também é verdade. Certo. Adormecemos. Certo, é verdade. Ok, porque acaba por te relaxar. Mais. Força, Diana, passa. Já fizeste todas? Eu Eu acho tenho que- mais. Acomodou, já perguntei, acompanhou a gravidez sempre. Esta é boa. Bora lá. Quando a Joana soube que estava grávida, porque a Joana é que soube em primeiro, não é? Isso não há como. Não? Mas quem fez o teste? Fizeram ao mesmo tempo? Sim. Ok. Eu não fiz isso. Normalmente. Foi uma cena especial. Foi? Vai fazer uma. Então como é que foi? Conta, como é que te sentes? Vocês ouviram a sentiste? Joana agora? Ok. Se calhar É a não, Joana. não. Se calhar não, Eu acho que talvez. sim, eu ouvi. Como é que sentiste? Como foi? Podem partilhar. Sim, não, Bora lá. ou seja, Nós gostamos. Podes nós tínhamos- chorar, Joana. Nós tínhamos a ideia, a convicção de sermos pais. E aconteceu num momento menos bom para nós, foi o falecimento da avó da Joana. E eu acho que, pelo que eu me recordo neste momento, foi na semana do funeral
Certo. em que um dia estamos em casa e a Joana não estava bem, sentia-se Mal disposta. E sempre, ou seja, já estava assim há uns dias, e nós sempre associamos o estado físico e mental dela Ao luto que ao ela luto, estava exatamente. a viver, sim. E eu, num dia à noite, que estava a chover bastante, a Joana veio outra vez dizer que estava mal disposta, e eu disse-lhe, vamos fazer um teste de gravidez. Vamos esperar uns dias, e eu disse, não, vamos fazer um teste de gravidez, vamos esperar uns dias. E eu peguei no carro, fui buscar um teste à farmácia, Pai proativo às 10 da noite, ou 10h30, e vim a casa, fizemos o teste, e pimba, 2 Deu logo tracinhos. positivo. deu uma positivo, e foi assim. E a verdade é que quando nós estamos a passar por eventos de vida mais difíceis e algo positivo se cruza, isto acaba por aliviar um bocadinho e é marcante a forma como nós vivemos. Se tu não estivesses, se não fosses comprar o teste, se não tivesses esta empatia, aquilo que vocês estavam a contar hoje não era tão especial. Sim. Que é um E a fase bocadinho que isso, a Joana não é? estava a passar da avó, que eu sei que lhe diz muito, pela Sim. ligação que ela transmite ter com a avó, eu acho que foi bom, no fundo, não é? Porque estavas a passar por uma dor e depois por uma coisa muito positiva. E era isso que eu queria saber. O que é que sentiste? O que é que sentiste? Medo De saber de ser que pai? bem. Sim. Não, felicidade. Não, porque ou seja, não chamaria medo, mas chamaria E agora? depois de assentar obviamente, vem aquele momento de felicidade Sim. e depois de assentar ideias fica. Eu também sou uma pessoa muito ansiosa, ou seja, fica sempre aquela questão no ar, e agora? Sim, e os ansiosos eu vou acabam por viver muito no futuro, mesmo que seja próximo, não é? O que é que eu vou fazer? Ou será que vai correr bem? Será que vai correr mal? Certo. Porque, partilhando também uma experiência que nós já tivemos, nós perdemos uma gestação, ou seja, perdemos um filho, um filho, uma filha, um feto. Certo. Um Antes, beijinho para todas as mães que ainda hoje soube que perderam duas clientes. Força. Portanto, um Antes beijinho da- muito grande. antes da Alice, pronto, e nós quando passou aquele processo em que a Joana poderia engravidar outra vez, nós tentámos logo e acertámos Sim. logo à primeira, praticamente. Sim, mas percebes como tu colocas a questão? Quando nós tivemos ou quando nós perdemos, só este teu discurso transmite essa envolvência, percebes? Porque muitas vezes é quando a Joana perdeu o bebê ou quando a Maria perdeu o bebê, não, quando vocês tiveram Não, essa porque- infelicidade, não é? E só esse discurso demonstra a tua envolvência no processo, percebes, Rui? Foi a questão de perdermos o filho, não é? Sim. Seja filho, seja filha, foi duro também para mim, isso é sem sombra de dúvida. E agora já me perdi. O que é que nós estamos a dizer? Estávamos a falar de- O que é que sentiste? O que é que Quando sentiste viste quando os dois descobriste? tracinhos, isso. Sim, sim. Pá, isto é o que eu acho. Eu sentia que naquele dia ou naquela semana alguma coisa de estranho se estava a passar com ela, a claro. Joana, e não era só a questão do. Emocional e Exatamente. de dor. Por isso é que eu forcei tanto a questão de ir à farmácia. Obviamente que tive dúvidas, ou seja, quando estávamos à espera do teste, podia-se sair ao nada. Sim, mas eu acho que aquilo que tu querias focar era, depois vêm os receios, como vocês já tinham tido esse ok. evento anterior, não é? Depois vem, será que vai isso- correr tudo bem com Por esta isso é que eu acho que me concepção? senti mal na primeira ecografia quando ouvi o coração, porque, ou seja, nós soubemos que perdemos o bebê, já sabia que a Joana estava grávida e soubemos que perdemos o bebê porque o coração não bateu. Ou seja, eu já ia muito nervoso. Uma gravidez não evolutiva. Certo, eu já ia 83% das mulheres acontece. Eu já ia muito nervoso para aquela ecografia, ou seja, Certo. e pronto. Ou seja, foi, eu não vou mentir, porque é mesmo assim, tive medo de voltar a acontecer. É mesmo Certo, assim. claro que sim. Obviamente que a mãe, eu não sei se passa por isto ou não, porque a mãe sente que alguma coisa dentro dela está a crescer, ou mesmo na questão de meter a mão na barriga, porque a nossa filha, o nosso filho mexe. E eu acho que houve muitos momentos que não fui tão presente assim. Porque, ou seja, um pai, ou menos eu sinto isso, eu sou assim, ou seja, porque a mãe sente que algo está ali, só que o pai não me vê. Certo, e essa partilha é importante. Agora que está cá fora, obviamente que faço-lhe tudo, Certo. mas a verdade é que nessa parte de comunicar com a minha filha dentro da barriga, fui fazendo, mas não tão assiduamente como se calhar poderia ter feito, não é? Claro, e aqui tem mesmo a ver com isto, e esta tua partilha honesta também é importante. Existem
alguns processos durante a gravidez e mesmo a concepção de um filhote que são mesmo exclusivos da mãe, ou seja, nós sentirmos o bebê, nós temos aqui uma conexão diferente até nascer, não é? Mas e muitas vezes é isso, o que impede o pai, por isso é que estas informações e estes programas são importantes, para explicar que não podes na mesma, vai lá, cutuca a barriga, fala, não é? Porque é isso, tu não estás a experienciar-te, não é? É isso, ou seja, às vezes acontecia a questão de, olha, ela está-se a mexer, e eu meto a mão, ela para. Certo? Acontecia constantemente. A ideia está sempre lá com a mão. E a questão é, ou seja, não foi por isso que eu deixei de pôr, Certo. ou não metia tanto, mas acontecia constantemente. Se a Joana também ligasse o telefone para gravar, também parava. Por isso, é igual, não era por ser a tua mão. Mas tive muitos momentos, eu lembro-me de um que estávamos de férias no Algarve, em que a Joana estava a dormir e eu não tinha sono, não sei porquê, não conseguia dormir e estava com a mão na barriga dela e a minha filha teve aos pontapés, mas mais de uma Claro, hora então a mãe comigo. estava a dormir e ela tinha que ter alguém para quem comunicar. E eu estive com a mão, foi o único Certo. dia que eu nunca mais me esqueço que estive constantemente a levar pontapés e ela a Certo. mexer-se. dentro Pronto, da barriga da mãe. este envolvimento é muito importante e para tudo o que a mãe vai experienciando e sentindo, aquilo que eu te expliquei, e obrigada também pela tua sensibilidade relativamente à Joana, porque é mesmo desafiante. Rui, muito obrigada Obrigado, eu. pelo teu testemunho. Obrigada, muito obrigada, Joana, e Rui, muito obrigada. Isso, e parabéns também pelo teu envolvimento. Força, Diana, poucos segundos. Deixa-me dar-lhe uma frase que eu achei Bora lá. muito bonita, que é de Gordon Elfield, que ele diz: o segredo de ser pai não está naquilo que um pai faz, mas naquilo que o pai é para a criança. Ora, e o mais importante é a nossa presença. Um beijinho muito grande a vocês Beijinhos. todos. Obrigada. Até breve. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.